mais dicas de língua portuguesa no meu canal do YouTube, Prof. Danilo Salviano de Santana. Por favor, inscreva-se, comente, curta, compartilhe e acione os sininhos das notificações para que o YouTube possa distribuir ainda mais os meus programas, tá ok? Só falar hoje sobre um assunto, eu já falei isso várias vezes, e a gente ouve na internet todos os professores preocupados com isso, mas os erros continuam. Pessoas famosas de programas famosos, tanto na televisão quanto na internet, algumas importantes inclusive, continuam errando. Pessoal, é o verbo haver empregado no sentido de existir. Por exemplo, haverá muitas pessoas aqui. Haverá. Então, o verbo haver está empregado em que sentido? De existir. Existirão muitas pessoas aqui. Nesse caso, pessoal, o verbo haver não tem plural. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Haverá muitas pessoas aqui e jamais haverão pessoas aqui. Correto? Então olha aqui, houveram. Ouvi ontem canal político de uma pessoa muito importante. Houveram pessoas feridas. Haver que no sentido de existir. Existiram pessoas feridas, então é singular. Houve pessoas feridas. Jamais houveram, e esse houver dói o ouvido. Ai do aluno no Enem se escrever assim. Vai ser penalizado. Deverão haver. Gente, agora olha aqui. Esse erro é mais comum do que o outro. Porque agora o verbo haver está participando do que nós chamamos de locução verbal, dois verbos. Então é o seguinte, mas o verbo haver continua no sentido de existir. Deverão existir muitas pessoas lá. Então o verbo haver no sentido de existir é singular. Deverá haver muitas pessoas lá. As pessoas acham que está errado, mas não está não, porque o verbo haver no sentido de existir, ele não tem plural. Haviam salgados na sorveteria, mesma coisa. Existiam salgados na sorveteria, então tem que ser havia. Mesma coisa que devem haver. Haver numa locução verbal, né? Aqui tem o verbo haver, o verbo devem, no sentido de existir, deve haver. Deve haver. Portanto, pessoal, cuidado com esse verbo haver, ele é um verbo traiçoeiro. Não errem, por favor. Lembrem-se sempre de que o verbo haver no sentido de existir não tem plural. Pronto, sem problema. Um abraço. Que Deus nos abençoe e ilumine, e as nossas famílias também. Um abraço.